Sem Censura está começando agora. Hoje temos a presença da bailarina Ana Botafogo, referência e inspiração na dança brasileira, considerada a mais importante bailarina do país. Ana está celebrando 35 anos de carreira, 30 anos de teatro municipal, e hoje o programa é em torno dela. Vamos lembrar os principais espetáculos e papéis de Ana Botafogo, a participação dela em grandes festivais, as grandes performances nos palcos, enfim, para ajudar a falar da vida, da obra da Ana Botafogo, nós convidamos o jornalista Zuenir Ventura, o maestro do Teatro Municipal Henrique Morelenbaum, Dalal Ascar, grande incentivadora e coreógrafa de vários espetáculos de Ana Botafogo. E a gente quer começar do começo, né? Dessa menina aí. A menina começou a dançar balé quando? Bom, a menina começou a aprender balé muito cedo, ainda um balé perto de casa, num conservatório de música, quando eu tive a minha primeira iniciação musical, e na Urca, que nós moramos. Eu nasci e vivia praticamente a vida toda na Urca. Então, primeiras noções com uma bailarina do Teatro Municipal que chamava Luciana Bogdanich. Assim, as primeiras noções. Depois, anos mais tarde, eu entrei para a Academia de Balé Ledeyuk, que também tinha sido uma primeira bailarina do Municipal, e ali fiz minha formação e, enfim, depois viajei para a Europa para estudar um pouco e depois foi quando eu voltei e aí, logo depois, já conheci, tive um contato, eu já tinha conhecido o Dalal, porque as nossas academias, a Ledeyuk e a Dalal Ascar, foram diretoras do Teatro Municipal em algum momento, que eu não sei dizer exatamente o ano, e eu, criança, me lembro de fazermos espetáculos juntos. Aliás, a minha primeira estreia no Teatro Municipal, eu era o reloginho da Cinderela. Da Cinderela, não, da Cinderela, das horas. As horas. Então, eu era uma menina de 10, 11 anos. Ali eu comecei, foi a primeira vez que eu pisei o palco do Teatro Municipal, criança. Não podia imaginar que viria a ser uma bailarina depois de lá. E aí depois, enfim, cheguei e aí comecei minha carreira lá fora, lá no Balé do Roland Petit, fiquei 2 anos e meio fora e voltei para o Brasil e para tentar fazer a carreira aqui e dançar no Teatro Municipal, que era meu sonho. Mas logo que cheguei, estava fechado. Era uma das milhares de obras que o teatro já fez. E fui dançar no Teatro Guaíra, que foi então assim o meu começo, que foi maravilhoso, numa companhia que me preparou um pouco para chegar nesse grande templo que é o Teatro Municipal do Rio. E foi sempre assim, sempre querendo ser bailarina? Eu acho que sim, quer dizer, adolescente, eu fui de um momento, eu não era aluna da escola de balé do Teatro Municipal, que eu acho que tinha já uma veia, assim, que você já sai da escola do Teatro Municipal e já vira bailarina do Teatro Municipal. Eu era de uma academia particular, então achava que era muito difícil esse sonho. Sempre busquei o sonho, mas num determinado período eu achava ele quase impossível. E depois eu acho que eu me vi profissional na França, esse sonho meio que reavivou. Eu falei, não, se eu posso dançar aqui, eu também posso dançar no Brasil. E foi quando eu voltei. E, claro, sempre ensaiando, fazendo aula, aperfeiçoando. É a vida da bailarina desde então até hoje. Você ensaia todo dia? Ensaio todo dia, faço aula todo dia. E tem um dia na semana de descanso, mas para a gente poder manter a forma e até mesmo manter uma carreira tão longa como eu mantive, tem que ter aula diária. Também não é comum, né, uma carreira tão não longa. É. Né? Eu me lembro da Margot Fonteyn, que teve uma carreira muito longa. Ela dançava o Romeu e Julieta, quer dizer, que ela dançou numa idade já de quase 40 e tantos anos. Parecia uma menina de 15 no palco, mas ela dizia para mim, eu viajei muito com ela fazia aula no domingo, ela dizia, não posso perder na minha idade e nem não posso ter um dia de descanso. Se eu quiser manter, eu tenho que trabalhar também nos domingos. Que loucura, é uma vida dedicada. É uma vida sofrido. dedicada. Não é sofrido porque a gente gosta muito, gosta mas sacrificado. É sacrificado até tão longa, porque eu acho que dobra também. Aí essa história, você não pode dizer, vou tirar uma semana de férias, não, porque tudo você ressente no corpo, no físico, a técnica, claro, que você tem que estar mantendo sempre. E quando você viaja, você faz aula? Faz Quase exercícios? sempre eu viajo para dançar. Quando eu viajo a lazer, às vezes eu preciso fazer um pouco de exercício, um alongamento, ou, por exemplo, se eu estou fora, ou se eu estou em uma cidade, ou mesmo fora do Brasil, às vezes a gente descobre uns lugares para fazer uma aula, pelo menos.
Mas a gente não deve, nem jovenzinha deve Não ficar deve. tanto tempo parada, e muito menos depois de bailarina madura, porque você precisa manter o seu físico. Para eu poder estar dançando agora e para eu poder fazer um balé completo, é disciplina. Isso. A Margot dizia também que cada dia perdido, eram 3 dias para trás que ela voltava, que ela tinha que recuperar. 3 dias por cada dia que ela não fizesse aula. Porque o corpo é um instrumento. E o corpo depende de você estar bem, equilibrado, quer dizer, se ele se mantém sempre aquecido e sempre naquele, mesmo dia que você não está tão bem fisicamente, não está se sentindo tão bem, mas os músculos, está tudo mantido. Parou um dia, são 3 dias para trás. Não vale a pena. Vale. Aí que Não, eu não digo, vale a eu pena parar. não de vale a pena dançar. parar, mas vale a pena todo esse sacrifício claro. pela alegria de estar no palco, pela emoção que a gente sente, que a gente também quer transmitir. Então, assim, eu sempre digo para os jovens bailarinos, a vida é dura, a vida é sacrificada, assim, em alguns momentos, mas, assim, você faz da sua vida um prazer, até o próprio o estar em cena, viajar para dançar, estar com diferentes produções e públicos, claro que isso que é o nosso prazer. E eu acho que é isso que me mas mantém aí- até hoje dançando, mas a gente sabe também que o corpo tem limites. Ana, pelo repertório, enfim, pela sua biografia, eu acho que você passou mais tempo na ponta dos pés do que com os pés realmente no chão, né? Você já fez esse cálculo de quantas Não, horas? eu nunca fiz quanto- esse cálculo, mas tem momentos da vida da gente que a gente passa mais tempo na sapatilha mesmo de ponta, porque tem montagens do teatro, grandes montagens, que a gente passa o dia inteiro ou aprendendo balé ou treinando para que esse balé saia como se fosse uma brincadeira, para que pareça ao público que é fácil. Na realidade, a gente pena muito antes, cai muito, erra muito antes na sala de aula, para depois poder ser prazer e o público querer dançar com a gente também. Você já caiu no palco alguma vez? Já, Zuenia. Demorei muito a cair na minha carreira, demorei muito. E foi numa produção de Dalal Ascar, o Dom Quixote, e foi no Teatro Municipal, a primeira vez que eu levei um tombaço, assim. Mas foi logo no início, me avisaram que o chão estava meio escorregadio, mas eu me preparei, coloquei breu e tal. Mas a gente entra, a bailarina principal tem uma entrada apoteótica, que é um grande salto, né? Tchan, cheguei. E quando eu pisei no palco para fazer o tchan, cheguei, eu pisei e já resvalei. Então, foi assim, foi uma escorregada no meu primeiro segundo de balé, num balé que tem 3 atos, né? Então, o corpo de baile deu uma força, obviamente que o teatro... Algumas pessoas, eu entrava no meio dos bailarinos. A plateia, algumas pessoas não viram a minha caída, mas o Teatro Municipal, como tem vários andares, quem estava em cima viu. Aplaudiram e tal. E eu tive que continuar, né? Teve que se perdoar, esse é que é o mais difícil, fiquei né? Não. morrendo de vergonha É. primeiro, com raiva de mim também. Mas levantei, era logo era uma corrida e começava a grande variação da bailarina. Então eu tive que ir animado, o corpo de baile ali dando uma força, porque eu dançava no meio das pessoas. E, enfim, cheguei até o final, sabendo que eu não podia mais ter uma falha nesse dia. E foi, aliás, um ótimo espetáculo. Foi com o Maravilhoso. bailarino Jean-Yves Lormeau. Maravilhoso. E depois fiquei, porque eu resvalei muito assim, caí de lado e fiquei E não deu nem preocupada pra com o disfarçar? quadril. Não, a levantada quando não cai, deu. cai. Quando cai, cai. Não, esse foi uma caída, foi uma escorregada. Porque todo mundo sabe que a bailarina chega voando. E eu cheguei escorregando. E aí, Deu uma rasante. uma rasante, uma total rasante. E aí depois, enfim, dancei, não teve problema nenhum. Mas teve no uma dia falha seguinte, dolorida. aí fiquei Tava roxo. tratando do quadril e tal. No dia seguinte não pude dançar porque eu tive uma distensão de uma musculatura daqui. Eu devo ter caído muito e levantado muito rápido, não sei. E eu tinha 2 espetáculos seguidos, me lembro muito bem. Era um sábado e um domingo e eu não pude dançar no dia seguinte porque fiquei dura, me mexia. E aí passei uns 2 dias e depois já pude dançar. Todo bailarino tem seu dia de batismo de queda. E geralmente acontece sempre nas ocasiões de estreia. As grandes bailarinas. Teve em Nova York, eu assisti no Metropolitan, a primeira estreia de uma bailarina no Lago dos Cisnes, que ela faz aquela entrada, tam, 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 tcham, dá um salto e desce, tcham, pá no chão, na entrada dela. E é um momento silenciosíssimo esse daí, ela voou. E depois foi ovacionada, porque foi lindíssimo. E toda bailarina tem um batismo de caída. E parece que depois disso,
toda, se ela é boa bailarina, toda a sua carreira flui maravilhosamente. Mas isso é a prova de que a bailarina é humana. Exato, isso é muito bom. Por um lado, quer dizer, claro que eu não gostei, mas Sim, um lado isso é muito bom. Mas isso é demonstrar que mesmo aquela que é sempre perfeita tem algum momento na vida que mostra, não, ela não é a perfeição total. É a perfeição ou a quase perfeição total. A Margot Fonteyn também teve seu momento no nosso palco, no Teatro Municipal. Eu estava regendo. Estreia. Mas ela foi de uma elegância fantástica. Muito pouca gente percebeu, quer dizer, lógico que tem aqueles que percebem até aquilo que não acontece, né? Então isso é coisa de teatro. Mas muita gente não percebeu. E ela foi de uma elegância, mantendo aquele sorriso, aquele fair play, que realmente eu quase que enfiava a cabeça dentro do meu pescoço. Mas eu fiquei encorajado com a atitude dela. Maravilha. Então, realmente, não há ninguém que não tenha seu momento. É verdade. Né? Mas foi no momento auge máximo da floresta amazônica, Exatamente. quando o bailarino pega ela e ela levanta ela com os dois braços, ela deitada na horizontal. Isso foi perigoso, inclusive. É muito perigoso fazer. E se você, por um acaso, quando ele sobe, se a sincronização das costas da bailarina com a mão e o impulso do bailarino não forem juntos, se ela estiver mais relaxada e não estiver absolutamente juntos, que foi o que aconteceu, a bailarina não sobe e cai. Ele não segura. Não, Como imagina, o final dessa levantada era roda e cai mesmo, os dois caem abraçados no chão, foi mais disfarçado porque tinha, mas foi uma coisa dramática para nós. Não, e aí, nessa hora também, a gente fica pensando no bailarino, porque muitas vezes não é só culpa do bailarino. Ela Às vezes pediu o que a Dalal desculpas, falou, ela disse que a bailarina que não entrou, que não fez o entrosamento perfeito, e o bailarino fica arrasado, né? Porque parece que ele que deixou a bailarina cair. Mas ela disse que foi culpa dela, ela fez, Ela assumiu. Gentil. Ela sempre foi seu grande, Esse Don grande. Quixote que você caiu é esse de 1982? É. A gente tem um trechinho dele. Não Que a queda, fica tranquilo. Graças a Deus. Mas é esse mesmo, é esse mesmo. A gente podia assistir, né? Podemos Que é um ver começo. trecho. Ah, vou adorar. Você vê, o negócio é todo pra cima, um todo. vigor. Então, assim, eu caí, tive que levantar e ficar toda animada desse jeito. Desse jeito, isso é que é. Esquece que isso. tá com Por isso vergonha, que eu perguntei esquece se tudo. você se perdoou, porque é importante, né? Se você perdoa você mesmo, você consegue fazer o Eu resto. acho que eu Senão, fiquei um tempo assim, meio sem me perdoar, mas ali na hora não Uma dava grande nem pra bailarina. pensar. Amanhã, né? Amanhã. Uma grande bailarina se perdoa. Não é? A bailarina menor emburra e o público todo viu que ela ficou não, chateada. isso que é o Aí é problema. uma Não. tragédia. Não, isso Isso não. jamais. Não, jamais. Eu acho que todas as vezes que eu falhei, que óbvio a gente falhou, muito pelo contrário, eu nunca emburrava para que ninguém percebesse que claro. tinha alguma falha. É que aquilo aconteceu e foi continua. impressão sua, né? Não, E a regência era do Moreno Não, Val? esse Don Quixote não. Uma das poucas que eu não regi. Mas É a sua verdade. estreia no A Municipal minha foi estreia com foi ele. com o estreia foi maestro, foi no comigo. Balé Copélia, coreografia de Henrique Martínez, e foi Dalal que trouxe essa copélia. E Dalal era diretora do balé, e o maestro regiu. Foi meu primeiro grande balé, né? Aliás, foi a minha estreia de teatro municipal como primeira bailarina. Foi nesse Balé Copélia. Eu tive a honra de regê-la
Aí, E realmente, maestro regeu muitos grandes balés para mim. Era a época do o secretário de Educação e Cultura, era uma secretaria só, era o Arnaldo Nisquet. E ele vibrou, a Copélia não era do Henrique Martins, não, era dele. Porque ele assistiu todos os espetáculos e, inclusive, foi tal sucesso, foi de tanto público, que acabamos fazendo... Foi, 17 restos. 17 planejadas, 8, foram 17. Foi o grande recorde daquele... Grande recorde de repetições de um mesmo balé, 17 restos. Casas lotadas. Foi uma E se tivesse mais datas, Fariam mais. continuaria lotando. Tinha gente que Uma repetia época pela maravilhosa. terceira, quarta vez, que queria ver mais e queria trazer mais fulano de tal, e mais um neto, mais um sobrinho. Né? Todo mundo Mudou. queria ver e repetir. E mudou a história do balé do Teatro Municipal. A Foi um partir daí, divisor. o balé do Teatro Municipal, que era o corpo de baile, ficou com uma credibilidade de qualidade de De espetáculo. e de produções. Foi daí a gente começou a crescer. O início da década de 80 foi um crescendo do balé aqui no Rio de Janeiro e no Teatro Municipal, porque grandes produções foram sendo feitas, houve toda essa renovação de bailarinos, o corpo de baile cresceu e a gente fazia muitos espetáculos e muitas temporadas. Então foi um momento, e foi nesse momento até que eu cheguei. Então eu participei muito desse crescimento do balé, isso foi muito importante para mim, assim, porque pude fazer muitos grandes balés e o público foi conhecendo também, né? A gente acaba ficando conhecido do público, o público vinha muito e a mídia também já ajudava muito, porque na década de 80 a gente ainda não tinha internet, mas já tinha uma TV que mandava o que a gente fazia aqui, o Brasil inteiro sabia, e eu acho que isso foi também muito bom para o meu momento. Daí surgiram muitos convites, por isso que eu dançava de norte a sul, leste a oeste, deste Brasil. Então, isso eu acho que a imprensa ajudou muito nesse sentido e até divulgar tudo que a gente fazia no Teatro Municipal. E quando se vê, porque quando se faz uma temporada de balé, o Márcio falou em um recorde de 17 vezes, as temporadas são muito diferentes de shows, né? Os shows duram meses, até Temporada, anos. às vezes são 4, o teatro 5 também. espetáculos. O balé, 4, 5 espetáculos, acabou aquele balé. Aqui E aí era vai assim. ensaiar outro. A gente teve momentos de fazer 2, 3 semanas, um mês de temporada lá no teatro. A gente O teve balé esse momento. criou um público de tal forma que a gente aumentava o número de espetáculos. Mas isso tem muito a ver também com a Dalal, porque a Dalal fez, por exemplo, o Morcego, a opereta, foram 27 vezes. Foi Cada outro show. recorde Pelo também. meio de quer janeiro dizer. adentro. E se dançou, não tivesse eu as dancei férias, que eram obrigatórias de serem dadas para os corpos artísticos, que depois de um ano inteiro de muito trabalho, de muita intensidade de trabalho, tinha que dar. Eu não A tinha, gente não mas conseguia ela entrar de férias, conseguiu porque tinha adiar. mais Conseguiu restas, mas adiar aí ninguém férias. entrava de férias, todo mundo Coisa desesperado. que nunca, né? Entramos janeiro adentro, coisa que nunca tinha acontecido, mas era a única maneira. A própria orquestra e o próprio corpo de baile entendeu que era preciso atrasar mais a entrada das férias para poder atender o público que estava chega lá. em janeiro, a gente pega todo um público novo e turista que chega e que quer conhecer Teatro Municipal e que quer ver as produções do Teatro Municipal e normalmente nesse período está fechado. Então, quando a gente fez, era um público novo, não era só público de Rio de Janeiro, né? E seria uma coisa, uma ideia que a Dalal sempre pensou nisso e chegou a fazer um pouco. Até com Mas quebra-nozes o fizemos. certo seria ter uma temporada de verão para os turistas que vêm, não só do exterior, mas do restante do Brasil. Não esquecendo o Teatro Municipal do Rio, o turismo interno. sempre manteve aquela aura de um grande templo de arte. E tudo que se fazia lá dentro sempre foi muito importante, ou tinha importância para... Imagina alguém que venha de Alagoas, ou do Pará, ou do Acre. Eu fui ao Rio de Janeiro, não vi o Teatro Municipal, não é possível. Hoje em dia eles vêm aquelas visitas guiadas, o que é uma coisa bonita, porque aquilo é um monumento, mas é uma coisa... bonito. É a parte morta do monumento. A parte viva são os corpos artísticos fazendo coisas. É o balé, é a orquestra, é o coro, enfim... Nós teríamos esse equipes para fazer isso? Olha, nós teríamos O Brasil equipe, produz tivemos bailarinos, equipe. Depende músicos. de um bom planejamento.
Nós fizemos o Quebra-Nós, uma temporada que nós entramos até dia 20 de janeiro, que era o dia do aniversário da cidade, e criamos os domingos às 11 da manhã, um balé inteiro. E vinham ônibus do interior do estado do Rio, que saíam às 4 da manhã, vinham para assistir. A gente fazia um brunch no Assírios e iam embora. Outros levavam um piquenique, sanduíche, e iam de volta para as cidades, cidades do norte do estado do Rio, bem longe, que podiam levar 3, 4 horas de viagem. E Ana, quer dizer, essa coisa começou a dançar em todos os horários, dançava de manhã, tinha dias que você fazia 2 espetáculos, aconteceu. E esses de 11 horas da manhã era um público novo, um público diferente, um público de pessoas que vinham mesmo de fora, muita criança. Mas era difícil para o artista, porque para eu dançar às 11 da manhã, eu tinha que chegar lá 7h30, 8 horas, porque o corpo tem que acordar. Não dá para eu acordar às 8 e chegar lá às 9, 10 para me aquecer e dançar. Então, você precisava estar aquecida. Porque quando você dança de noite, você tem o dia inteiro que você está ativo, você já fez aula, já ensaiou, porque bailarino tem que se movimentar. 11 da manhã era dificílimo. Eu me lembro que eu acordava às 5 da manhã para ter umas horinhas de estar acordada e de estar movimentando, mas fizemos grandes temporadas. Ana, mas era um falando sucesso. em Quebra-Nós, né, que ela falou, qual você disse uma vez que a música que mais fascinava você era do Quebra-Nós. Quais são as suas preferências, assim, olha só, de balé dos balés, eu adoro todos os grandes balés que eu interpreto uma personagem do começo ao fim. Até o Quebra-Nós é um dos balés que eu menos danço, porque eu sou a fada, eu sou a Rainha das Neves no primeiro ato e sou a fada no segundo. E eu fico menos tempo em cena do que uma Gisele, uma Copélia, uma Quitéria de Don Quixote, que eu danço os atos inteiros. Mas a música, eu sempre falo isso, a música que eu acho mais linda é a do Padedê, da fada açucarada de Quebra-Nozes, é aquela música maravilhosa de Tchaikovsky, que é uma música que toca lá no fundo da alma. Então, essa é a minha música preferida. Aliás, eu gosto muito de Tchaikovsky porque ele é vigoroso, tem uma... É o compositor para balé por excelência. Para o balé, de emoção, que fez Lago do Cisne. Todos os papéis no Quebra-Nós, todos ela dançou. A Valsa das Flores, a dança espanhola, a dança árabe, para dançar mais coisas. Então, o dia que não porque fazia como tinha fada, muitos espetáculos, nós éramos várias primeiras bailarinas, a gente não dançava, não pode dançar todo dia, né? Tinha um revezamento. Então, a Adalau fazia com que a gente, no dia que não dançasse o papel principal, a gente fazia um solo, um demi-solo, alguma outra coisa para estar em cena. Isso no começo de carreira é muito bom, porque aí eu dançava, digamos, se tinha 20 Quebra-Nozes, eu podia dançar, não sei, 5 como principal, mas nos outros dias eu estava dançando outras coisas, então eu estava sempre em cena. E isso faz diferença quando você é uma jovem bailarina, você precisa ter tarimba de palco, isso era muito bom. Se você tivesse que escolher os 3, enfim, balés assim, de sua balés. preferência... Bom, eu escolheria, de cara eu já escolheria Gisele, que eu adoro Gisele, porque são 2 atos diferentes. E assim, foi o meu primeiro balé como primeira bailarina, ainda não no Municipal, foi lá no Teatro Guaíra, uma produção do Teatro Guaíra, que foi, enfim, que me levou para esse universo dos super clássicos. E, então, Gisele, eu adoro, e depois foi responsável pelos meus convites internacionais. Eu pude ir através do Peter Wright, que era o coreógrafo da nossa versão aqui, me chamou para dançar em Londres, no Sadler's Wells Royal Ballet, e que eu fiz uma turnê com eles por lá. Eu fui também para Cuba, dançar com o Balé Nacional de Cuba, que a Alice Alonso era a grande Gisele do século, mas me convidou e eu ensaiei com ela, foi de uma generosidade enorme comigo. Então, Gisele, eu já diria o meu preferido. Gosto, assim, tem contraste. Gisele, porque é muito romântico, muito clássico. O Don Quixote, porque é vigoroso, é mais sensual, é uma personagem totalmente diferente. E Copélia, porque levava um lado mais engraçado da bailarina, mais maroto. E aí eu não posso deixar de colocar Lago dos Cisnes,
porque o Lago 2, agora que a gente está vivendo esse momento cisne negro do filme, né? E tem exatamente esse contraste do cisne branco com cisne negro, eu acho que é uma prova de fogo para toda a bailarina. Eu já dancei o Lago um pouco depois na minha carreira, assim, eu já tinha uns 8 anos de teatro municipal, e foi um balé extremamente difícil, que eu lutei muito para fazer, porque tecnicamente ele era muito difícil, de fôlego também, um dos balés mais difíceis que eu já fiz na minha carreira. Então, eu colocaria o Lago também. Mas para contar uma coisa engraçada, ela fez Gisele, aquela camponesa jovem, alegre, bem do tipo dela. Segundo ato, ela fazia a Gisele, que tinha morrido, tão branca, a etérea, voando. E logo em seguida fez o Dom Quixote. Eu digo, Ana, você não pode aparecer do mesmo jeito, as pessoas vão te reconhecer. Aí eu vou te maquiar, eu vou te arrumar. E eu fui, fez Teda. Ela arrumei, ela toda, maquiei, fiz a maquiagem, mudei o cabelo, fiz uma espanhola. Ela quis me caracterizar de uma espanhola. Eu fiz uma espanhola mesmo. Me maquiou Ela mais entrou escuro. em cena, eu não vou esquecer, eu estava perto, sentada perto. Quem foi? Sua mãe, seu pai? Quem é que era? Aniela. Quem é essa bailarina que está dançando? Era um ensaio geral. Mas eu estava tão diferente com a cor de pele, porque ela me fez maquiar inteira para ficar morena, com uma cor do Mediterrâneo, ela dizia, uma cor do Mediterrâneo. A quitéria dela, sensacional. Ela passava de uma coisa etérea para uma coisa cheia de vida, segurava aquele balé. Mas eu acho que isso é um pouco a vida da bailarina. Eu acho que os contrastes são muito bons. Você está no muito clássico, no muito... Outro dia eu revi uns trechinhos do balé da Megera Domada, que eu dancei agora também um pouco mais tarde na minha carreira, que é divertidíssimo, tira um pouco aquela coisa da bailarina clássica, porque é uma luta e usa todo... teatro, né? É mais teatro. Não, é muito bom e você vê ela sendo domada pelo amor da vida dela e é muito engraçado tudo, e é muito forte. Então, eu acho que balés de contrastes, eu acho que esses são os meus preferidos. Eu gosto de Agora, Ana, lutar tem com uma isso. coisa curiosa na sua carreira, que é a sua ligação com a cultura popular, né? Você já saiu em escola de samba, você já... Enfim, isso como é que entrou na sua vida, assim, Olha, na sua isso até formação? entrou bastante cedo, logo no iniciozinho da minha carreira profissional, até muito devido a Dalal, porque logo que eu voltei da Europa, depois que eu voltei de Curitiba, o Dalal me convidou, primeiro como convidada, eu vinha fazer vários espetáculos com a companhia dela, até que eu vim de Curitiba para ficar na companhia dela, que era a Associação de Balé do Rio de Janeiro. E lá a gente fez, ela coreografou, ela idealizou balés. Ela teve uma ideia de popularizar o balé clássico, então ela criou um Romeu e Julieta pop com uma música moderna. Depois uma Cinderela, que ela não era uma princesa, nem ia para o palácio casar com o príncipe, mas ela encontrava com o seu namorado numa discoteca. No auge da discoteca da Donna Summer, com aquela música Last Dance, era com essa música que a gente se encontrava. Então eu, assim, de bailarina clássica, e na realidade eu fazia de tudo, clássico, moderno, jazz, sapateado. Tudo. Era uma mistura que era uma maneira de trazer um público. O público que gostava de jazz, o público que gostava, pouco que conhecia de balé, a música da Donna Summer. Então a gente tinha diversos públicos que acabavam conhecendo o que era balé clássico. Então assim eu comecei e ao longo, depois da minha carreira toda, apesar de eu estar dedicada aos grandes clássicos, eu ia dançar num festival internacional, eu levava um padedê com música popular brasileira, Dalal fez um chorinho também com uma música de Bonfilho de Oliveira para Cuba. Coisa que você mais dançou. E Cuba adorou, porque era o ritmo brasileiro, mas dançado na ponta, estilizado. Então, eu acho que isso, ao longo da minha carreira, eu levei, claro que depois eu tive que me dedicar aos clássicos, e agora, mais tarde, eu acabei também popularizando, indo fazer um pouco de... Bom, apareci no Carnaval aquela vez, que então, foi na vamos União deixar para falar Ilha. dessa parte mais carnavalesca no próximo bloco? Tá bom. Então, intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, a gente estava falando da Ana, versão popular. Versão carnaval. Versão carnaval. Carnavalesca. Na realidade, assim, eu era no auge dos meus grandes clássicos no Teatro Municipal e a primeira vez que eu fui convidada para sair no carnaval, representando um carro alegórico do Teatro Municipal, que era representando Baracílios,
E o Bar Assírios fica exatamente embaixo do palco do Teatro Municipal, então queriam que eu viesse, vim eu e um bailarino, como representando os artistas do teatro. A princípio eu me assustei, isso tem que falar de 20 e tantos anos atrás, e eu falei, mas como, eu vestida de bailarino? Ah, não, eu quero de ponta, o carnavalesco falou, você de ponta. E ele dizia, mas você não tem que fazer nada não, fica quietinha lá, dá um adeuzinho de vez em quando. Mas como bailarina pode ficar parada num ritmo daquele e caracterizada, né, de ponta. Aí eu saí dançando, foi aquela imagem que a gente viu, e que inventei um sambinha na ponta, e enfim. Esse foi o meu primeiro contato com o carnaval, numa época que ninguém ia ainda na Marquês de Sapucaí, você só ia no dia. Foi uma grande emoção virar assim na Marquês de Sapucaí, ver aquela coisa enorme, aquela luz. Eu passava muito alta, passava perto dos camarotes, então eles falavam, queriam que o tempo todo eu fizesse um sambinha na ponta do pé, que eu descia de vez em quando, né? E foi uma grande emoção mesmo. Hoje em dia já é tudo mais profissionalizado. Você vai milhares de vezes na avenida, medir toda a avenida. Hoje em dia já se permite, mas naquela época era 91. E, bom, e aí, aos pouquinhos, acabou dando muito certo, exatamente porque muita gente sabia o que era balé, mas muita gente não conhecia a roupinha da bailarina. As pessoas disseram que foi bom conhecer como a bailarina trabalhava e depois a bailarina no meio do carnaval. Depois aí eu tive contato, aí muito tempo depois, isso já recentemente, que eu tive um contato de ir fazer coreografia de comissão de frente, que é maravilhoso, mas é um trabalho insano, e que eu fiz durante 2 anos, mas para uma bailarina ativa, como é a minha carreira, de muitos espetáculos, é muito difícil, porque o carnaval é muito noturno. Então, os ensaios, porque como você trabalha com pessoas da comunidade, todos só podem à noite, então os ensaios começavam 9, 10 da noite. Toda noite eu saía ou da quadra, lá, da onde a gente ensaiava, ou às vezes da avenida, saía meia-noite, 1h, mas na manhã seguinte eu tinha aula de balé. Num dos anos eu ainda fazia a novela, eu tinha a gravação. Era um cansaço, um esforço muito grande. Ninguém imagina o que se ensaia. Carnaval se ensaia muito também, sobretudo comissão de frente. Então. E hoje em dia, cada vez mais. Cada vez a briga e a luta por novidades é cada ano maior. Enfim, então eu fiz durante 2 anos, mas depois eu achava que enquanto eu dançasse, eu não podia estar envolvida com esse momento que é tão de noite. E é o momento que eu tenho para recuperar o meu físico, para eu descansar. A bailarina, ela ensaia muito, mas ela precisa descansar. A parceria com o Carlinhos de Jesus surge aí? A parceria, na realidade, surgiu mais ou menos nesse período que eu também estava fazendo carnaval, mas não foi nem por causa do carnaval, não. Há anos atrás, nós fizemos um final de um programa que falava sobre dança, e eles pediram que a gente unisse o clássico com o popular, e a nossa imagem apareceu. Nós fizemos uma pequena parceria, montaram um palco na Lapa, com os arcos da Lapa, e eu vestida de bailarina, de Don Quixote, de tchutchu vermelho, e o Carlinhos chegava de malandro, e a gente fazia um encontro ali para mostrar, porque era um programa que falava todos os estilos de dança e unia o clássico ao popular. Esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, pra mim. E durante muito tempo as pessoas queriam aquele encontro, e a gente, enfim. Aí eu acho que mais de 10 anos se passaram depois desse programa, e as pessoas perguntavam, você não pode dançar com o Carlinhos? Nós não tínhamos nada montado, a gente não tinha um programa, a gente não tinha uma dança. E cada um com seu universo, cada um com as suas agendas muito ocupadas. Até que talvez uns 6 anos atrás, surgiu a ideia de conseguimos conciliar as agendas e fomos fazer 4 espetáculos no Teatro Rival, ali pertinho do Municipal. E foi um espetáculo que acabou dando muito certo, que falava sobre música brasileira. E aí a gente coreografou. Funcionou muito bem. E durante, sei lá, uns 4 anos, a gente viajou com esse espetáculo para São Paulo, para o interior, para vários lugares. Dançamos muito, 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 muito. E acabou dando certo, e hoje em dia é meu grande amigo, e a gente fez realmente essa parceria. Não foi exatamente por causa do carnaval,
E eu contava até para o maestro que foi uma época muito boa, uma das vezes que eu fui ao Rival, porque uma semana antes eu estava fazendo La Fille Mal Gardée no Teatro Municipal, que é um grande clássico, com temporada, com espetáculos lotados, e uma semana depois eu dizia, eu cruzei a Cinelândia e fui dançar um espetáculo totalmente popular com o Carlinhos de Jesus no Teatro Rival. Então, assim, isso me encanta. Essa versatilidade que te encanta na Ana dela. Com certeza. Ela tem essa capacidade, ela tem é um dom dela, isso não se ensina. Ela recebeu isso da natureza e de Deus. Ela tem essa... E qual é assim, o grande balé que a Ana dançou, segundo você? O maior? Você fecha o olho, pensa no balé e é a Ana. Eu posso dizer que tudo que eu trabalhei com a Ana é a Ana, mas o que mais me impressionou a capacidade foi quando eu descobri a intensidade, a profundidade que ela podia alcançar, que não se limitava só a encenar, por incrível que pareça, foi quando eu montei o Romeu e Julieta na praia de Botafogo, 70 mil pessoas, a música era disco pop music, que ela fazia a Julieta, era um negócio, foi uma coisa assim, foi uma revelação, porque era uma bailarina clássica. A música, a maneira com que ela entendeu e como ela interpretou e emocionou 70 mil pessoas sentadas na areia, que nunca tinham visto uma coisa dessas, foi um espetáculo realmente que deu um impacto em mim, nela, no pai dela e em todo mundo que estava ali. Eu acho que foi a primeira vez que eu descobri como é que ela enfrentou uma plateia dessas, antes de pegar todos os outros grandes clássicos no Teatro Municipal. Foi daí que eu disse, a Ana tem alguma coisa excepcional. E a partir daí também que me deu sempre esse gosto de estar muito perto do povo, porque assim, a gente entendeu que para o público ir para o Teatro Municipal, a gente primeiro precisava educar, era uma época que a gente ainda estava educando o público. Então levar, por exemplo, foi na praia. Depois eu dancei muito em praças no Rio de Janeiro, em outras praias do Rio de Janeiro, estar perto, nem que fosse às vezes pequenos balés, pequenas danças, porque o público se encantava e depois eles tinham curiosidade de ir ao Teatro Municipal. E aí foi quando a gente começou a fazer espetáculos populares, que eles podiam entrar, às vezes de graça, às vezes doando um livro, às vezes a R$1, hoje em dia R$1, naquela época não era o real, não sei qual era o dinheiro. Enfim, e isso, eu acho que isso era uma maneira da gente educar e de trazer esse público depois. Mas Ana, muito moça. Um palco, que eram 3 palcos, o maior tinha 40 metros, na praia de Botafogo. O canhão do Exército, no Morro do Pasmado, jogando em cima de um cenário lindíssimo, todo vazado, que o Fernando Pamplona concebeu. A lua cheia naquela noite. O povo todo sentado, as arquibancadas com autoridades. Eu entrei em pânico, porque se não desse certo, eu estava fazendo uma coisa, o Romeu e Julieta, a música, era totalmente pop music, disco music. Ela enfrentou aquele povo, interpretando uma Julieta que morre de amor, e que era um negócio assim, assim foi o primeiro impacto que eu tive com a Ana, foi assim. Você não ficou morrendo de medo, não? Eu acho que quando a gente é muito gosta, jovem, a ela gente gosta. também não Essa tem tanto vantagem. medo. A Ana adora desafios. Eu Bota adoro um desafios. desafio, aí ela cresce. Ela nunca se acomodou, ela vai atrás. E eu acho que a gente meio que enfrenta, assim, estava preparada, ensaiei muito. Eu acho que eu não imaginei que teria 70 mil pessoas. E a gente tem várias coisas, né? É o vento, é a maresia, dançar ao ar livre é lindo, é maravilhoso, mas é complicadíssimo. Mas tem outros elementos complicadores. Tem muitos elementos complicadores que a gente aprende. fechado. Por exemplo, hoje em dia eu já tenho um know-how. O ano passado mesmo eu dancei na praia de Copacabana, né? Eu fiz um concertos para a juventude, não sei como chama. Acho que era Concertos para a Juventude. É esse o nome? Acho que eu até errei. Que foi na praia com a OSB e que foi lindo. Mas assim, meia hora antes de eu entrar em cena, eu tive que chamar, eles tiveram que lavar o palco, porque o linóleo tinha ficado da noite para o dia, enfim, para o dia do espetáculo. E a maresia vira você derrapa ali, uma patinação. Então tem que lavar. Você lava com água doce, você tira o salgado daquela maresia. Mas isso... E eles perguntavam, mas vai dar certo, Ana? Pode ir. Você molha, lava, e depois o próprio vento ali da noite rapidamente seca, e aí eu entrei com segurança para dançar o quebra-nozes.
Então, tem certas coisas, as pessoas não imaginam, uma coisa é um cantor sentar com um banquinho e cantar em qualquer lugar, na praça, na praia. Balé sempre é complicado. O piso não pode mexer, a tábua não pode ser solta, tem que ter o linóleo, não pode ter maresia, a luz tem que ter assim, assado, é uma complicação. Mas é um prazer quando o público está ali Mas pertinho. requer produção. Mas requer. Qual Cuidados. é o balé que o senhor destaca, assim, que a Ana lhe impressionou mais? A mim me impressionou. Sempre. Não, sempre, mas é lógico, aquela meninazinha, eu não prefiro nem perguntar quantos anos ela tinha, em 81, quando ela estreou Copélia. Eu tinha feito várias vezes Copélia com grandes bailarinas. Eu tive assim, aquele prazer, aliás, num programa como esse, é bom a gente recordar que houve no Teatro Municipal bailarinas como Berta Rosa Nova, que é um nome que tem que ser trazido na memória das pessoas. A Tatiana Lescova, né? Tamara Capeller, Madeleine Rosé, enfim, nós temos uma riqueza. O Brasil não é só rico em petróleo, não. É rico em artistas e no balé, então, é riquíssimo, especialmente. E, de repente, me surge uma meninazinha que eu não conhecia e com aquele esplendor, com aquela facilidade, com aquela irradiação juvenil, né? Mas era mais do que juventude. E não só isso, uma característica da Ana, que é que nós maestros, nós encarregados da parte musical, porque muito bailarino esquece que a base de tudo é a música. A música é o chão. Na realidade, não é onde ela pisa ali, mas tem um chão que é mais ainda do que aquele chão normal, que é a música. E o bonito era ver... Bom, mas também tem o seguinte, a influência da Dalal, nesse sentido, é grande, porque eu trabalhei com muita gente que organizou balés, muitos coreógrafos. Sempre gostei muito de balé. Aliás, música, qualquer tipo de coisa, balé era uma das minhas preferidas. E sempre a Dalal comandava o exército de bailarinos da Dalal. Era um exército de bailarinos que tinha que levar em conta a música como base do espetáculo. Mas não tem bailarino que não tem musicalidade. Não, mas tem bailarino, tem bailarino que nós não vamos falar em nomes, nem eu vou citar, mas tem bailarinos que esquecem. E aí quer que o compositor, como se quisesse reescrever a música para adaptar ao seu passo, quando tem que ser o contrário, porque a música já está estratificada ali, no bom sentido do estratificado. E existe uma forma, quer dizer, o bom bailarino encontra uma grande liberdade estando preso à música. Quanto mais se prender à música, mais liberdade ela vai ter para fazer seus passos, ao contrário do que muitos bailarinos pensam. E no caso da Ana, beleza, desde o primeiro momento, e aliás a gente vê, quer dizer, o Boca também estreou comigo, quanta gente estreou comigo, e a gente vê logo, esse é o grande, essa é a grande, essa talvez. Não era o caso da Ana. A Ana era efetivamente a grande bailarina. Ela logo assinou a assinatura, acho que deve ser a mesma assinatura que ela faz hoje. A grande assinatura da grande artista. É verdade. Mas você sabe que um dos complicadores, quer dizer, a música tem que ir junto com a bailarina, mas a gente dançar como orquestra pode ser uma complicação também, porque o maestro tem que reger toda a música, a gente às vezes ensaia com piano, às vezes ensaia com alguma gravação, mas por isso o maestro diz que ele gosta de balé, porque para reger para balé, primeiro, tem que gostar, tem que entender, porque tem algumas esperas, sim, ele sabe aonde esperar, ele sabe... Enfim, o ritmo... E ainda tinha um outro complicador, nós éramos muitas primeiras bailarinas. E, às vezes, nas variações, cada uma tem um ritmo diferente, que o maestro tem que saber isso também. Então, assim, é muito importante... E sentir. É muito importante que um maestro, primeiro, goste, porque não adianta só chegar lá, ver a partitura e não se importar com o que acontece. Isso é muito importante quando tem essa simbiose, essa comunicação. E nesse ponto, todos os balés que eu dancei com o maestro era
um admirador, eu acho que da dança, do balé, já tinha tocado com grandes outras Talvez bailarinas. seja o maestro que mais assiste ensaios. É verdade. Ah, pois Eu, é. quando me convidam verdade. para reger um balé, eu não falto a ensaios. Gosto de ver e gosto de sentir a diferença de uma bailarina para outra. E muitas vezes a própria bailarina hoje dançou de um jeito e amanhã ou isso é ela está verdade. mais cansada ou está mais Porque lépida. somos humanos. Nunca a gente repete Exatamente. exatamente igual. Então, Exatamente. cada dia tem... A própria orquestra toca mais emocionada de um jeito. É, lógico. A gente mesmo, cada dia um. Então, Um isso é espetáculo importante. Essa vivo. Por isso, maleabilidade tem que existir. E é uma das coisas que me dá prazer no balé. Eu danço junto com o balé. porque com nunca balé. é igual, nunca é exatamente igual. Eu acho que isso que é Nunca. o gostoso. Por isso que é muito bom quando a gente tem música ao vivo e não uma fita gravada ali. Ah, deve ser outra coisa. É né, outra que eu coisa. fiz. É. E por isso que eu acabei de chamar o maestro, vai tocar agora para mim esse ano, que nesse bom. próximo balé que eu vou fazer. Imagina, 30 anos depois, ele foi o primeiro que tocou, Olha. e agora 30 anos Ele vai depois reger vai pra reger você. para Se mim Deus também o quiser. meu próximo balé, Será que um acho que vai prazer ser para mim. lindo. E é um ano de comemoração, exatamente. Não podia deixar de ter um maestro perto de mim. Muito obrigado. E, Ana, você gosta dessa coisa, da sua vida, da sua história, não é? Da sua família. Você tem uma construção, uma coisa... Isso ajudou você também a se construir, né? Ah, eu acho que ajudou Essa muito. Minha relação família, a toda. vida toda, sempre teve muito próximo, sempre estimularam muito, não só os meus estudos, quando eu estive fora, depois quando eu voltei, quando eu fui dançar em Curitiba. Eles sempre apoiaram. Eu tenho um irmão, né, o Hernani, porque às vezes as pessoas esquecem que ele existe, mas eu tenho um irmão que também, junto com meus pais, sempre eles estiveram muito presentes na minha vida, me incentivando, assistindo, às vezes assistindo fora do Rio de Janeiro, em outros lugares. E assim, acabavam sendo, de uma maneira leiga, também críticos, porque viam tanto, aí eles diziam, ah, gostei mais de hoje do que de ontem, ou ontem você fez isso e hoje você não fez, porque aí uma maneira... E eram bem críticos, bem, sempre falam. E ninguém como alguém tão próximo pode Depois falar. a presença também é muito importante. É muito importante. Eles estiveram em todos os momentos da minha vida. Você sempre foi essa moça assim, comportada, que o cabelo não sai do lugar? Bailarino brinco gosta é que o cabelo pequeno, esteja sempre no tudo lugar, assim, né? A discreto, sempre, nem quando menina, assim, adolescente, você ensaiou nenhuma rebeldia, nada? A rebeldia é difícil, porque eu acho que o balé já regrou desde o início, sabe? verdade. Eu no Botou início era ordem, muito né? tímida, sempre fui muito tímida. Eu acho que o balé deu um pouco de abertura. Mas, assim, eu acho que essa coisa de estar muito arrumada, eu acho que é muito do balé. Você vê por isso que você vê todas as menininhas de balé, você já sabe, faz Todas, balé, é. porque ou porque tá cabelinho preso, ou porque não sei o quê, ou porque Mas anda tem uma assim, postura, tem é uma bonitinho postura diferente. demais. Porque E passa você solta o muitas cabelo horas às fazendo- vezes? Solto o cabelo, mas às vezes, por exemplo, vem Mas pra você cá... acha que não é você, né, quando você solta? Hoje fica em dia acho que diferente. não, hoje em dia já Eu já assumiu. solto mais, Agora já solta mais. Mas às vezes para ficar mais penteada até o final. Porque às vezes quando a gente está... Eu tenho cabelo comprido, porque às vezes o balé exige cabelo comprido. Eu já cortei algumas vezes, mas agora até estou deixando crescer para esse próximo balé. Então, se ele fica muito solto, no final de 1 hora, 2 horas, ou de uma festa, sai do eu já lugar, estou toda... claro. E aí as pessoas acham que não é muito a minha cara. Então hoje eu vim com cara de bailarina, assim, todo presinho. Não, mas eu acho lindo, acho elegantíssima, né? Sempre cuidada e tal. Né? Sempre assim, com uma postura de bailarina. Postura de bailarina. Mas eu acho que é... O Chico Buarque tem uma Encorpa. música, né, chamada Ciranda, da bailarina, É. que aliás ele dançou, né? Isso, já E até que é dancei muito no Criança curiosa, Esperança. que diz, né, que todo mundo teve mazela, né? Quer dizer, todo mundo teve piriri, todo mundo teve Só a marca de bailarina vacina, que não- só a bailarina que não tem nada. teve. O que a bailarina Ana Botafogo não tem, que todos os Que todos mortais têm. têm? Olha, eu já diria diferente. O que a bailarina... O que a bailarina... Ela tem todas as coisas que os simples mortais têm e mais alguma coisa, porque ela tem muitas dores, muitos calos, muitas bolhas, enfim. É a verdade, música porque- é muito bonitinha. Põe a bailarina ali num pedestal, parece aquela bailarininha da caixinha de música, música. que nada acontece com ela e ela continua rodando. Mas essa não é a bailarina da infelizmente, caixinha de essa é só música, da né? caixinha de música, não é a bailarina de É verdade. verdade que os pés doem muito.
Quer dizer, eles doem muito, você fica muitas horas na ponta, mas a gente já está habituado. Dói para uma criança que começa a aprender, que até habituar com a ponta. Claro, um pé que não foi feito para ficar na ponta, no começo do aprendizado, isso dói muito. Mas para nós, bailarinos, dói muito se eu ficar 15 dias sem fazer balé, quando eu vou botar a ponta, eu já não consigo ficar 5 horas na ponta. Eu vou ficar 1 hora porque os dedos vão doer. Vão Parece arder, incrível vão que doer. isso eles ardem, não vai ficar machucado, mas fica macerado de ficar Desconfortável, apertadinho. né? A gente tem que botar sapatilha de ponta E se você sempre. botar sapatilha de ponta todo dia, não dói Não, tanto? você vai acostumando, não. Eu fico, às vezes, 4, 5 horas na ponta por dia e não sinto nada. Sinto, o pé fica mais vermelhinho quando você está no final do mas dia, não dá, não. mas você está habituada, não Como é te que é a dói história nada. do bife, né? Que põe. Tinha isso antigamente. Hoje em Como dia é já que tem é umas essa coisas história? modernas Como é que, que é? aliás, não tem no Brasil, que a gente traz de fora. Antigamente dizia quando tinha bolha e tinha que dançar, bailarina com bolha, sem bolha, tinha que meter o pé lá. E às vezes tinha espetáculo, então as bailarinas de antigamente, eu não cheguei nunca a fazer isso não, mas eu sabia a história. Tinha que pegar um pedacinho de bife, de carne crua, colocava em cima da bolha, apertava ali, enfiava. Eu não sei porque tinha uma espécie de, eu acho que ficava Como no molinho. olho machucado, porque Vem em vem cima com da soro, carne, vem deve com ser. enzima, E recupera. eu acho que era carne, era como se fosse uma não sei. E disse que isso funcionava muito. Eu não cheguei a ter que fazer isso, não. E hoje em dia tem coisas modernas que não existem no Brasil, que às vezes a gente tem que trazer de fora, que é como se fosse uma película que chama Second Gelatinosa, Skin. né? É uma película gelatinosa que você põe, parece incrível, Leda. Da dor que você tem, porque qualquer coisinha arde, né? Se raspar o dedo e você tiver que comprimir, até no sapato comum. Também. Você põe esse negócio, você não sente dor nenhuma. É como se fosse uma segunda pele. É uma coisinha gelatinosa que você põe. Mas A tem. tecnologia vai a todos os lugares. É. sem parar. Todos. É. Eu vou fazer outro intervalo e volto para a gente conversar mais um pouquinho. Então, Sem Censura de hoje é especial com a Ana Botafogo e a gente volta daqui a pouquinho. Um programa da TV Brasil. A gente combinou no intervalo que vai falar um pouco da vida da Ana, assim, do dia a dia. Que ela foge um pouco, sabe? Ela prefere falar de balé. Só de balé. Mas eu quero falar do ano, que vai ser de comemoração, mas o Zeni quer fazer uma pergunta. Não, eu queria fazer o seguinte, quer dizer, a Ana articula tão bem as palavras, né? Essa entrevista demonstra isso, né? Tão bem quanto articula os movimentos e gestos no palco, né? Eu queria saber se você escreve, se gosta de escrever, gosta de ler. Eu gosto muito de ler, mas confesso que eu estou, assim, até nesse ano, lendo pouquíssimo, muito sem tempo, até porque fiquei muito envolvida com a minha preparação para o que eu vou fazer ao longo do ano. Aliás, li muito sobre isso, que depois eu posso até contar tudo que eu fiz, que tem me dado muito prazer, mas muito trabalho de me imbuir dentro desse espírito do balé que eu vou fazer. Mas eu escrevo pouco, é engraçado, eu não sou de escrever para guardar para mim. Já fui de uma época de escrever, já namorei por cartas, porque casei com estrangeiro, e naquela época que não tinha internet, telefone era caro, então era muita carta para lá e para cá. Agora, eu sempre gostei de falar, então lembra quando tinha fita cassete? Lembro, claro. Então eu gravava fita cassete e a gente mandava as histórias. Aliás, foi assim que eu fiz toda a minha época que eu fiquei na Europa, eu mandava para os meus pais. Porque logo que eu cheguei na França, eu peguei 3 meses de greve dos Correios, imagina. Para quem já não tinha outra comunicação, foi era minha Muito primeira difícil. viagem sozinha, primeira viagem fora da família. Então eu mandava fitas para cá, eles mandavam para lá. Era uma maneira de eu contar muito da minha vida, para que eles participassem mais do que eu fazia lá, quais eram as minhas emoções. Tinha dias que eu gravava, né, porque eu ia gravando aos pouquinhos, estava triste, estava com saudades, ou chorava, tudo eu deixava. E fazia tudo isso, porque eu sabia que eles iam ouvir até o final e ia ter o dia que eu ia estar alegre. Então a fita é muito assim. Eu nunca mais ouvi essas fitas, tinha a maior curiosidade, mas meus pais ouviram, não sei quantos anos atrás, eles começaram a reouvir todas essas fitas, que conta muito da minha história. Então, assim, eu escrevo pouco, mas sempre gostei muito de ler. Agora, eu entrei também, eu sempre gostei muito de línguas, então eu comecei a faculdade, antes de eu virar bailarina, eu comecei a faculdade de letras,
e depois ao longo, aí entrei para o Teatro Municipal, tentei levar um pouquinho, mas não terminei essa faculdade. E então, assim, um pouco o gosto pelas letras, pela leitura, sempre gostei. Agora, o que eu gosto mesmo, agora eu adoro estar com os amigos, porque a vida da bailarina às vezes deixa a gente muito isolada em ensaios, dependendo de momentos, ensaios e exaustão, porque tem vezes que você está tão cansada do dia que você quer mais é chegar em casa e descansar para o novo dia. Eu digo que eu estou sempre preparando o meu dia de amanhã. E vida de bailarina, de tantos ensaios, eu falo muitas vezes de trabalho, de esforço, mas a gente não pode esquecer que bailarina precisa descansar e recuperar tudo isso que a gente desgasta. Você faz regime? Não. No momento, não. Mas quando era mais jovenzinha, lá com 20 anos, fiz alguns regimes. Tive diretor do municipal que disse, não é a Dalau não, outro diretor, que disse... Acho que está meio gordinha, tem que emagrecer para fazer Gisele. Emagrecer é 1 quilo, 1,5 quilo, mas eu me lembro que uma vez eu fiquei tão furiosa porque um diretor falou isso para mim, fiz um super regime, mas eu nunca fui gorda. Claro que Mas tive você come? Como muito bem. Bebe Como também? bem, socialmente, Bebe vinho? assim, tomo vinho de vez em quando, não bebo sempre, até porque eu preciso estar sempre com todas as minhas, como fala, os meus sentidos muito aguçados, muito bons para o treinamento, né? Porque você roda, você abaixa a cabeça. Então eu não posso estar cansada ou ter bebido para dançar, não, isso não dá. Isso eu só faço quando eu não estou nem em temporada. E agora, um dia de ensaio, tudo bem, mas nunca antes do ensaio. Mas as coisas práticas da vida você administra, assim? Administro. Você chega em casa e faz a sua própria salada, como é que funciona? Não, na realidade eu tenho hoje uma empregada que me ajuda, mas eu faço compra de mercado, que é muito engraçado porque as pessoas me veem no mercado e vêm falar comigo. Assim, tipo, bailarina come? Claro. Eu falei, Porque claro, a gente come. acha que não, né? Porque eles perguntam, bailarina come? Ah, mas você por aqui? Nunca achei que fosse te ver por aqui. Então, isso é engraçado também, porque as pessoas têm esse contato, eu adoro esse contato assim, e converso sempre com uma e com outra, mas faço mercado, eu gosto de controlar, eu tenho um pouco essa coisa de controladora, controlar um pouco a minha casa, eu sei o que acontece, eu estou sempre informada, nem sempre eu estou fazendo tudo dentro de casa, porque eu fico muitas horas Sim, no você é teatro. atenta. Super atenta, e hoje em dia, assim, eu confesso que quando eu fui casada com o Fabiano, que eu fiquei casada há 10 anos, ele me paparicava muito e eu cada vez menos, quer dizer, cada vez mais fazia menos, porque ele tomava conta da minha vida para me deixar dedicada só à minha arte. E isso foi logo um golpe, quando eu fiquei viúva, porque eu dizia, eu não fazia, chegou um momento que eu não pagava uma conta, eu não fazia nada, eu só me dedicava à minha carreira de bailarina, à minha vida de teatro municipal, que ele adorava, que ele incentivava também. Mas, de repente, eu tive, vamos voltar para a vida. E aí, desde então, assumi isso, já estou viúva há 10 anos agora, vai fazer 10 anos. Então, eu controlo muito a minha vida em tudo. Mas, claro, tenho meus queridos empresários, Montenegro e Raman, que me ajudam em muitas coisas, sobretudo tudo que é fora teatro municipal e que eu preciso viajar e que precisa coordenar toda essa parte de viagens, de contratos, etc. Mas você escolhe suas roupas, você administra você mesmo. Administro. Agora eu sou pouco consumidora, eu não tenho tempo para ir para o shopping Você compra quando comprar, viaja, né, eu compro de vez em quando eu vejo, ou se não eu tenho coisas que ficam anos comigo, para desespero da minha cunhadinha, a Márcia. A Márcia, de vez em quando eu tenho que ligar. Márcia, sai e resolve as coisas para mim, porque a Márcia, aí ela às vezes pode fazer um pouco mais esse tipo, porque realmente sair, para mim, eu tenho menos tempo, a não ser numa viagem. Muitas vezes eu viajo, eu conheço porta do hotel, porta do teatro, porta do hotel e o aeroporto, porque às vezes eu não consigo passear muito se eu tenho um desgaste físico muito grande no que eu vou fazer. E eu sou muito Caxias nesse ponto. Se eu preciso de energia, eu poupo as minhas energias todas para gastar o que eu tenho e o que eu não tenho no palco. Eu dou o máximo de mim. Então, para isso eu começo a angariar um pouco de energia antes. Então, eu não sou muito consumidora, assim, não, sobretudo comigo. Mas gosto de estar bem vestida, gosto de estar bem arrumada. Eu acho que eu tenho uma vaidade,
da mulher. Agora, adoro estar com os amigos, era isso que eu dizia, porque muitas vezes eu estou muito dentro de sala de aula. Então, quando eu tenho tempo, adoro que venham pelo menos na minha casa. Eu estou muito com a família se reúne pelo menos uma vez na semana, porque para a gente poder se encontrar e estar o miolo familiar ali se encontrar. Agora, adoro música, adoro teatro, musical e gosto muito de cinema. Tenho ido pouquíssimo a cinema, mas sempre que posso vou a teatro, porque eu acho que tem um pouco assim, eu sou muito observadora. Então, como eu gosto dos personagens de interpretação, eu também gosto de observar os atores interpretando exatamente, que isso também me ajuda na minha profissão. E você gostou da sua experiência? Quando você fez novela, quando você faz outra coisa que não a dança somente? Gostei, você foi gosta? difícil. Gostei, foi difícil, tive muito medo, porque assim eu fiz no momento que eu já tinha uma carreira consolidada, mas foi muito bom porque eu falei de dança, porque eu era uma professora, falava de balé especificamente, então eu acho que isso foi muito bom para o ensino do balé, porque a gente via todo dia na telinha uma aulinha de balé. E depois eu tive num núcleo de atores muito bons, consagrados, e eu pude aprender, mas aprendi muito, porque é muito diferente, eu acho que até de teatro, eu que nunca fiz teatro, mas acho que a interpretação de televisão é muito diferente de teatro e certamente muito diferente de balé, que a gente não tem a fala. E você pretende continuar a carreira de atriz? Olha, isso é uma pergunta, assim, eu acho que o dia que eu parar de dançar, eu não consegui mais fazer, as pessoas às vezes me cobram por que eu não fui fazer mais coisa. Eu sou bailarina, assim, eu sempre digo, eu sou uma bailarina que fiz uma novela, mas a minha vida é de balé. Então eu primeiro preciso terminar esse momento que me consome muito, e televisão também consome muito. Então assim, é possível que o dia que eu parar de dançar, até uma maneira de eu ficar em cena, que eu faça alguma coisa ligada à interpretação. Acho que eu vou estar sempre ligada à dança de uma maneira ou de outra, ou até estimulando os jovens bailarinos, que eu adoraria. Agora você é assim. madrinha da Companhia Jovem. Eu sou madrinha da Companhia Jovem, que Dalal agora tem. E estou levando esses jovens bailarinos para dançar no meu espetáculo, que eu acho que é uma maneira, assim, uma bailarina com uma carreira feita, consolidada, poder apresentar os jovens bailarinos, a nova safra, a nova geração de bailarinos que estão chegando aí. Então, eu estou levando para o meu espetáculo, porque é uma maneira do público conhecer a nova safra de bailarinos. E como vai ser o espetáculo? Esse espetáculo foi muito sonhado, é a história da Dama das Camélias, mas foi um balé que foi feito, falamos hoje tanto de Margot aqui, foi criado para Margot Fonteyn e Nureyev. Há 40 e tantos anos atrás, e que Dalal trouxe Margot para dançar aqui no Brasil, há tantos anos atrás, e eu consegui os direitos que eu queria para essa minha comemoração de 30 anos de municipal, ou 35 anos de carreira. Eu queria ter uma personagem nova, uma personagem para o meu momento, diferente, que não fosse só a fadinha, que não fosse a menina marota, que é a Svanilda da Copélia, a Gisele. Eu queria um personagem mais maduro e consegui essa Marguerite Armand, que foi muito estimulado por Dalal, pelo próprio Peter Wright, que era o coreógrafo inglês que fez essa ponte para eu conseguir esses direitos, e Bibi Ferreira também, que ela ama ver balé, ela adora balé, ela vê balé de madrugada. Ela de madrugada vê. E um dia nós já tínhamos até conversado sobre essa possibilidade, mas eu tinha deixado um pouco. Eu deixava muito o Teatro Municipal decidir os grandes momentos da minha vida. Mas chegou um momento que eu precisei decidir este momento para mim, porque eu via que ia passar 30 anos de municipal e 35 de carreira, que eu não podia deixar de comemorar. Eu comemorei, quando eu fiz 10 anos, eu fiz um livro. Quando eu fiz 25 anos de teatro, fizemos o nosso outro livro e eu fiz um espetáculo também. Fizemos Na Ponta dos Pés, que ficou como um marco, como um marco de uma data importante. E com 30 anos, eu precisava fazer alguma coisa. Então, e Bibi um dia me liga, Ana, vi um balé esta madrugada, porque ela assiste de madrugada, é a sua cara, você precisa fazer. Aí eu conheci o balé, mas não tinha ali. 2 dias depois ela liga, você já viu o balé, você vai fazer? Peraí, Bibi, eu ainda não vi o balé, eu vou providenciar. No 3º dia ela me liga de novo, você já viu, você precisa ver. Bom, aí eu peguei, óbvio, o vídeo, falei, quero ver.
falei com o Dalal, vamos conseguir isso. E achei que era esse momento. Há 2 anos eu sonho e vou fazer, chama Marguerite e Armand, que são os nomes dos personagens. Conta em 35 minutos a história toda, com a música que o maestro vai reger. Da Dama das Camélias. Da Dama das Camélias. E é um conciso, assim, muito bonito, que parte da paixão, da emoção, até um fim mais trágico, porque ela tinha tuberculose e morre cedo, antes do amor consolidado. Mas, enfim, então esse é meio um presente para mim, mas é para comemorar meus 30 anos. E que coincide também sim, com as comemorações dos 200 anos de Liszt, de nascimento de Liszt, esse ano. Esse E ano a música com de música de Liszt. Olha, que loucura. Então a gente... Perfeito. Não, aconteceu tudo super bem, assim, eu estou emocionada. Vou poder vou a Curitiba, vou a São Paulo, depois venho ao Rio, e certamente, como o Dalal disse, a gente ainda vai continuar um pouco por algum tempo. Curitiba é importante, porque você morou lá sozinha pela primeira vez, não foi isso? Exatamente. E se esse espetáculo chegar no ponto que a Ana Botafogo quer, e eu tenho certeza que ela vai conseguir isso, eu entro de reboque nesse daí. Sabe por quê? Não. Porque eu completo 80 anos esse ano. Que maravilha, que maestro! Vamos Pois comemorar 80 anos de vida. Muito Sim. bom. 80 anos de maravilha. vida e completaria 60 anos de teatro municipal, que eu fiz concurso no dia 26 de fevereiro de 1951. Entrei para o Teatro Municipal por concurso. E, é lógico, já estou aposentado, mas estarei... O tempo Já que o seu, teatro não- são Tá vendo? 60 Já que anos. o um teatro ano não de comemora, comemorações. Ana Botafogo a Ana e a comemora. Dalal vão E o senhor acabar comemora. Aliás, o Veni também proporcionando fez esse 80, presente. né? Também. Olha, Os 80 anos são Não, maravilhosos. octogenários. É um espetáculo. são Os produtivos, oitentinhas, né? né? Mas Meu os maestro oitentinhas. querido. Muito Oitentinha, oitentinhas, exatamente. Muito bom, muito bom. Mas a gente falava de Curitiba, eu fiquei super feliz porque, como eu ia para Curitiba, o Teatro Guaíra também estava fazendo uma homenagem para uma das bailarinas, que é minha contemporânea lá, quando eu dancei lá, que é a Eleonora Greca, e eles queriam fazer alguma coisa para ela e resolvemos fazer uma grande comemoração. Então, o Teatro Guaíra vai também participar desse meu espetáculo e vai poder... Enfim, vamos estar numa grande comemoração porque eu comecei lá. Começou na... O meu primeiro contrato profissional foi lá e isso... Eu sou muito assim, eu sou saudosista, eu gosto dessas coisas de voltar, eu também acho de rever bonito. os amigos. Bonito, né? É Eu bom. adoro isso. A feliz de quem pode, né? Voltar. Quem muito tem bom. amigo antigo é especial. Ai, não, é muito bom, é muito Não é? bom. Eu acho. Eu encontro com as minhas amigas de Muito colégio, bom, sabe? olha Do só. tempo de admissão. Muito Elas bom. saem, nos encontramos, porque são as mesmas amigas ao longo de, sei lá, 40 anos Da hoje vida deve toda. ser. Você é romântico? Se eu sou romântica? Acho que eu sou bem romântica. E sou, assim, muito... Eu gosto, assim, de voltar, de estar com as pessoas. Por exemplo, dizem, encontrei alguém que te conhece, não sei da onde. Eu quero falar com a pessoa, eu quero saber como foi. Eu gosto de recordar. Muito bom. Então a gente vai fazer um último intervalo. Voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. É o último bloco do programa. Então, eu vou abrir com... Cada um vai poder falar um pouquinho, né? Se o programa terminar, vou abrir com o Zuenir, perguntando para Ana. O que você perguntaria para Ana? Pois no é, último bloco? Ana, você se referiu agora há pouco a uma perda, né? Perda de seu marido. Fala um pouco da sua vida sentimental. Bom, minha vida sentimental sempre teve muito ligada, assim... enfim, não meus namorados em geral, mas os meus 2 maridos eu acabei conhecendo no Teatro Municipal. Muito engraçado. Um deles, o primeiro, que foi o Graham, foi a convite de Dalal. Ele veio, era um bailarino inglês, que trabalhava na Escócia, e veio dançar aqui, assim, nos conhecemos, namoramos. Depois ele foi embora do Brasil, achei que ali ia meio que terminar, mas através das cartas a gente acabou continuando esse namoro e casamos anos depois. E aí eu fiquei viúva, enfim. Tive perdas. Depois meu outro marido, anos depois, eu conheci no Teatro Municipal. Ele era um advogado da fundação do Teatro Municipal, que acabei conhecendo também, enfim, de uma forma meio inusitada. E acabamos também, anos depois, casando.
Então, o Teatro Municipal acabou me dando meus 2 maridos, por incrível que pareça. Mas eu tive 2 perdas diferentes, uma muito precoce, a outra também precoce, porque foram apenas 10 anos de casamento, mas a vida da bailarina nem sempre é flores, não é bem a música do Chico Buarque. E, mais uma vez, eu acho que através da dança eu consegui um pouco, não sei nem se a gente pode falar em superação, porque eu acho que a gente não supera, mas a gente continua vivendo, a gente continua... a tempestade. Atravessa. E foram 2 momentos bem difíceis, muito diferentes, em épocas diferentes também da minha vida como pessoa, né? A outra um pouco mais madura, mas sempre pega muito de surpresa. E, mais uma vez, a família. Eu acho que a família ajudou, a dança ajudou, porque a dança exige muita concentração. E, mais uma vez, eu não podia deixar... Qual era a minha profissão? Dançar. O que eu sabia fazer? Dançar. A vontade era ficar embaixo da coberta e não levantar. Mas se eu ficasse muito tempo assim, eu ia sair de forma, não ia poder dançar, que era a minha maneira de me expressar. Então, eu entrava na sala de aula, era muito duro, no começo era muito duro, sobretudo por causa da música, eu me emocionava muito, às vezes em aula, em exercício, mas se tocava uma música mais emocionante, aí ficava muito emocionada. Mas a gente vai tendo que passar por esses momentos, eu fui passando e, enfim, a vida me levou momentos muito alegres, mas momentos muito tristes, que eu acho que todo mundo passa por altos e baixos, mas eu consegui passar. Até a bailarina. Até a bailarina passou por todos esses momentos. Maestro, o que você pergunta nesse último bloco? Bom, eu não vou perguntar. Eu vou desejar a ela que, a partir dessa comemoração que ela faz, os 30 e 35 anos, que ela, durante muitos e muitos anos, nos continue dando essa lição de vida, essa lição de superação, isso que ela acabou de relatar agora, porque o artista vive comédia e drama, mas nem sempre na sua própria vida. Ela viveu isso como artista e como pessoa. E ela deu uma lição, ela deu uma lição de superação que pouca gente consegue. E isso é um outro espetáculo que ela proporcionou a nós. E esse espetáculo, junto com todos os espetáculos que ela fez e com tantos outros que ela ainda certamente vai fazer, e com o meu agradecimento de ela ter se lembrado do oitentinha, né, que o Zani falou, para coroar essa comemoração dela e juntos comemorarmos os 200 anos de Liszt, com uma obra fantástica que é a sonata, originalmente sonata, a única sonata que ele escreveu para piano, e que foi orquestrada por Humphrey Searle, um grande musicólogo inglês. Então, desejar que a gente, a partir dessa comemoração, possamos comemorar outros tantos triunfos da Ana e que sempre que eu puder estar presente, estarei presente e aplaudindo. Muito bom, também vou Dalal. adorar. O que a Dalal nos diz? Eu só posso dizer que Ana é um exemplo em várias coisas e ela tem que continuar a ser um exemplo. Se ela tem consciência de que mesmo você parando ou não de dançar, que você é um símbolo e que você não se pertence totalmente. E que tem gerações, acho que você tem um papel público importante para o seu país, não só que foi da Estrela, mas tem que dar uma continuidade a isso, porque é um país que tem memória muito curta, as pessoas se esquecem, você tem que estar sempre presente, ajudando, como você está ajudando os jovens. Essa companhia de jovens que dirige a Marisa Estrela e eu participo junto com a Ana, ela tem ajudado, assistido, tem se levantado no domingo de manhã para ir olhar, para ir assistir, levando gente. Eu acho que isso é uma contribuição muito grande. E também frisar que é muito bom que você passe para as pessoas jovens que querem dançar, principalmente no mundo de hoje, que é um mundo que corre, ninguém para um minuto para introspectar, sabe, poder refletir um pouco mais. Essa qualidade que ela tem, ela ama a dança. Ela não ama Ana Botafogo, ela ama a dança, todas as vezes
que foi preciso, que faltou uma menina do último corpo de baile, não sei o quê, nós estávamos no Rio Grande do Sul, aconteceu com a mestre-sala, tinha o porta-bandeira, tinha um balé de final que chamava-se Brasil, que eu tinha coreografado, não tinha ninguém para substituir. A Ana entrou para dançar como se ela fosse. Ela ama a dança, ela queria estar no palco e ela queria ajudar com que o espetáculo ficasse melhor. Isso não é muito comum com grandes estrelas. Então, eu queria frisar que isso é uma coisa muito importante, que ela tem que passar isso para os outros. E que é o caminho mais difícil, sempre o melhor caminho, nunca o caminho mais fácil. Então, eu acho que a Ana tem ainda um longo caminho a percorrer, dançando ou não. Eu fico só preocupada com isso. Você não se pertence e isso é difícil, né? Mas, enfim, eu gosto muito isso. Assim, eu gostaria mesmo de passar para os jovens exatamente essa... Eu acho que foi, ao longo da minha carreira toda, foi exatamente essa paixão pela dança. Isso, sem sombra de dúvida, eu sempre tive, eu sempre quis, sempre foi... Enfim, eu acho que também é um pouco para tirar de mim, sabe? Tirar toda a emoção de mim. Eu acho que é isso que me faz bem. Eu acho que é isso que é a minha terapia, que é poder extravasar toda a minha emoção através da minha dança. Eu acho que foi isso. Mas fico muito feliz, quero até agradecer o trio e você que estão aqui hoje falando um pouco da minha vida. Maestro, fico super feliz de poder estar 30 anos depois juntos, porque na realidade eu acho que esse balé que eu estou trazendo, eu gostaria muito de coroar, e aqui com a presença do maestro, com o Dalal ao meu lado ajudando, que é meio que coroar todos os grandes clássicos que eu fiz. Pode ser, certamente será um grande clássico, talvez um dos últimos grandes clássicos que eu faço, não quer dizer que eu ainda não vá dançar outras coisas, outros balés coreografados para mim, mas eu acho que Marguerite vem um pouco coroar todos esses grandes clássicos que eu fiz ao longo do ano. E Zwenir sempre esteve muito presente também, assim, assistindo, e eu sou uma super fã de tudo que ele escreve. E torcendo por mim, que eu sei que ele sempre... Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço a vocês por terem vindo, parabéns. Obrigada, Leda. Agradeço a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até mais.